Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Certo. Vamos entrar aqui na apresentação. Então, hoje vamos aprender, então, a determinar o tamanho de uma amostra, que é algo essencial para pesquisas, né? Como determinar, então, uma amostra de uma população, onde aquela amostra irá representar, então, toda a sua população. Então, tá lendo. O pesquisador social procura tirar conclusões a respeito de um grande número de sujeitos, né? Por exemplo, ele poderia desejar estudar os 201 milhões, né, de cidadãos que constituem a população brasileira, ou os 1.000 membros de um sindicato, então, que toda a população brasileira, ou os 1.000 membros de um sindicato, ou os 50 mil estudantes de intercâmbio. Então, isso que são uns exemplos, né? Esse daqui, então, seria a nossa população. Seria, então, geralmente é um grande número de membros. Se o pesquisador trabalhar com todo o grupo que ele tenta compreender, dizemos que está trabalhando com a população. Então, se trabalharmos aqui com os 201 milhões de habitantes aqui no Brasil, toda a população brasileira, então estamos trabalhando com toda a população. Ou todos os membros de um sindicato, ou todos os estudantes de intercâmbio, por exemplo, de um país, por exemplo. Então, se o pesquisador trabalhar com todos os membros, estamos trabalhando com toda a população. Então, população consiste em um conjunto de indivíduos que compartilham de pelo menos uma característica comum, seja ela cidadania, filiação, associação de voluntários, etnia, matrícula de universidade, etc. Então, são raras as vezes que pode trabalhar com todos os elementos de uma população. Que geralmente é muito caro você trabalhar com toda a população. Imagina trabalhar com toda a população brasileira, se você quiser obter algum dado da população brasileira. Então, é raras as vezes que conseguem trabalhar com toda a população. Somente quando essa população for uma população não tão numerosa. Então, geralmente, o pesquisador estuda um pequeno grupo de indivíduos retirados da população, como se retirasse, então, uma amostra. Se você tem, por exemplo, um becker cheio de uma amostra, que a gente utiliza em laboratório, por exemplo, se você preparou uma solução para você estudar aquela solução, você não precisa estudar toda a solução. Simplesmente você retira um pouco dessa amostra, e a partir desse pouco dessa amostra, que é a nossa amostra, né? Justamente o nome se chama amostra, você tira uma amostra dessa solução e faz o estudo. Então, é o mesmo que acontece, então, aqui é relacionado, então, à população, ao indivíduo. Então, esse grupo denomina-se amostra. Então, você retira uma amostra. A partir daquela amostra, você consegue, então, fazer o estudo dessa amostra e ter saber como todo esse conjunto ele se comporta, que no caso é a população. Então, a amostra é um subconjunto de indivíduos extraídos de uma população, ou seja, uma pequena porcentagem da população. Então, e a pergunta fica o seguinte: qual que é a quantidade necessária que devemos, então, retirar da população para que esta amostra reproduza o todo, ou seja, reproduza a população? Qual que é a quantidade? Então, aí envolve, então, o tamanho da amostra, né? Então, a partir do tamanho da amostra, a gente vai ver qual que é o tamanho da amostra que para ser retirado de uma população, que através desse estudo dessa pequena amostra, temos, então, um conjunto, sabemos como um todo ele funciona, né? No caso, seria a população. Está aqui. Então, a determinação do tamanho mínimo de uma amostra. Então, essa é a fórmula. Temos aqui. Essa daqui é a nossa fórmula.
Temos, então, N maiúsculo é o tamanho da população. Este N maiúsculo aqui é o nosso tamanho da população. O E índice 0 é o R amostral tolerável. Então, é o nosso erro tolerável para a nossa pesquisa. E ele está aqui no índice aqui, 1 dividido por E ao quadrado. E aqui esse N0 aqui, é a primeira aproximação do tamanho da amostra. Então, o nosso N0 é dado por 1 dividido pelo erro tolerável ao quadrado. Então, esse termo é dito então, como a primeira aproximação do tamanho da amostra. E N é o tamanho da amostra, é o resultado final que deseja descobrir, né? Qual que é o tamanho da amostra que deve ser retirada de uma população para que esta amostra represente toda a população. Ao estudar essa amostra, ela represente toda a população. Então, é o nosso N minúsculo aqui, que é dado, então, pela amostra total, tamanho da população, é para dar a amostra total, não, tamanho da população, vezes, então, a primeira aproximação dividido pelo tamanho da amostra, mais esse N0, primeira aproximação. Então, essa é o nosso conjunto de fórmulas. Está aqui um exemplo. O nosso exemplo. Em uma empresa que contém 2.000 colaboradores, deseja-se fazer uma pesquisa de satisfação. Certo? Então, esse 2.000 aqui, de funcionários de uma empresa, é a nossa população. Por exemplo, uma empresa, a Mali, por exemplo, aqui em Itajubá. Quantos colaboradores devem ser entrevistados para tal estudo? Então, quantos colaboradores devem ser estudados, então, para tal estudo, para saber a pesquisa de satisfação? Quanto que eu devo retirar, então, deste total de 2.000 para que essa amostra represente um todo, certo? Então, este N aqui é a nossa população, que é, então, de 2.000 funcionários, definindo, então, o erro amostral tolerável de 2%. Então, nosso erro, então, tolerável, no máximo, seria, então, de 2%. Esse aqui é definido. Esse aqui é uma definição. Então, geralmente, esse erro aqui é definido para candidatura, então, em época de eleições, né, no Brasil, que é os 2%, que é o padrão. Então, esse E aqui é o nosso erro tolerável. Aqui está em porcentagem, então vamos passar para um valor que não seja porcentagem, um valor numérico, tem que ser em porcentagem. Então, aqui, basta dividir por 100, então dá 0,02, ou seja, 2% é igual a 0,02. Então, iremos trabalhar aqui com o valor numérico dele, sem ser em porcentagem. Certo? Nosso então, primeira aproximação vai ser igual. Essa é a fórmula anterior, no slide anterior, é 1 sobre, então, dividido, então, E0, que é nosso erro, ao quadrado. Então, dá o N0 é igual a 1 dividido por 0,02 ao quadrado. Isso dá, então, 250. Então, nossa primeira aproximação, 250. E, para descobrirmos, então, o tamanho da amostra, utilizamos, então, a segunda fórmula. Então, a segunda fórmula é o seguinte. Então, é Nzão, tamanho da nossa população, vezes o N0, dividido pelo tamanho abre parênteses, né? Dividido, então, pelo tamanho da população, mais este N0. Então, basta fazer os cálculos aqui, cálculo bem simples de ser feito, fazendo, então, 2.000 vezes 2.050, dividido, então, por 2.000 mais 2.500. Fazendo essa razão, então, dá esse valor, deu 1.111. Então, dá 1.111 colaboradores, ou seja, para que essa empresa tenha um erro tolerável de 2%, ele precisa retirar dessa população de 2.000 trabalhadores, colaboradores,
1.111 colaboradores para poder fazer, então, a sua pesquisa de satisfação. Então, ao invés de fazer com a população como um todo, de 2.000 funcionários, faz que quase que a metade, né? Então, faz, então, com 1.111 colaboradores. Certo? Vamos, então, com o erro amostral tolerável de 2%, então seria, então, 11.111 colaboradores devem ser entrevistados para a pesquisa. Então, esta amostra aqui irá, se fizer essa pesquisa com 1.111 mil colaboradores, ela irá representar um todo, irá representar os 2.000 funcionários. Então, com um erro tolerável de 2%. Então, vamos repetir os cálculos definindo o erro amostral tolerável para 4. Ou seja, vamos aumentar esse erro aqui tolerável, né? Lá era 2, um erro tolerável de 2. Vamos passar para 4. O que acontece quando passamos para 4? Ou seja, estamos empregando o maior erro na nossa medida, né? Na nossa pesquisa. Irá ser empregado, então, o maior erro de 4%. Certo? Então, a nossa população continua de 2.000, agora o nosso E0, nosso erro vai ser 0,04. Fazendo a primeira aproximação, vai dar 1 dividido, então, pelo E0 ao quadrado, que dá o N0 igual a 1 dividido por 0,04 ao quadrado. Então, nossa primeira aproximação dá 625. Então, essa é a nossa primeira aproximação. Jogando, então, na fórmula para saber o tamanho agora da nossa amostra, temos o seguinte, que vai dar a população, que é o 2.000, vezes o N0, que é 625, dividido, então, por N mais 625. Fazendo essa razão aqui, dá, então, 476 colaboradores. Ou seja, o número de população aqui, o tamanho da nossa amostra diminuiu. Então, para 2%, para um erro tolerável, era 1.111. Agora, se você aumentar o erro tolerável, então vai para 476 colaboradores, que é algo de se esperar. Ou por quê? Porque quando você faz de 4.076, você irá empregar um maior erro, no caso de 4%. Se você for aumentando, então, a quantidade de entrevista, você irá diminuir o seu erro, né? Que seria, então, o seu erro tolerável, irá diminuir o seu erro na sua pesquisa, que é algo assim já esperado. Certo? Então, o que devemos saber aqui, à medida então que você aumenta então o erro amostral, se tem uma maior tolerância para erro, né? O que acontece então que a sua amostra também irá diminuir. A sua amostra então irá diminuir, aumentando assim o seu erro na sua pesquisa. Então, aqui vamos extrapolar para aumentar o erro amostral muito maior que 1, ou seja, próximo ao 100%. Através desse segundo cálculo, é possível observar que, quando aumentamos a margem de erro, o tamanho da amostra reduz, que já é de se esperar, né? Se você reduz o tamanho da amostra, isso irá aumentar, então, a sua margem de erro. Se era 2.000 colaboradores, você faz 476, ao invés de fazer 1.111, então você vai ter um maior erro, você vai aumentar o seu erro tolerável, né? Que no caso irá para, então, 4%. Então, tá aqui, vamos extrapolar. Ao extrapolar, então, por exemplo, para o erro ser muito maior do que um próximo a 100%, ou seja, um erro de 100%, o que seu N vai dar? Então, o N vai ser aproximadamente 1. Por quê? Se você colocar aqui 100%, o 100%, você tirando a porcentagem, dá 1. Basta você dividir por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. Então, a sua primeira aproximação então, daria 1. Então, quando você joga aqui este valor de 1, se você jogar aqui o valor de 1, teremos o quê? Note o seguinte, você tem um N aqui, este N, mas aqui o N0. Se este N aqui é muito maior, se o N aqui é muito maior do que este N0, então você poderia então desprezar este N aqui nessa soma.
poderia desprezar o N0. Então, ficaria só N aqui na parte de baixo e aqui dividindo esse N, que divide então N vezes N0. Então, você cortaria este N0, esse N aqui, desculpa, este N com este N, esse aqui você despreza, só ficaria então o N0. Então, isso ficaria aproximadamente igual a 1 também. Ou seja, é um erro enorme, né? É como se você tivesse aqueles 2.000 funcionários, para aqueles 2.000 funcionários, você entrevistar somente uma pessoa, né? De uma pessoa, você jamais você vai adquirir, então, você vai adquirir como toda uma população se comporta, você entrevistando somente uma pessoa. Aqui foi só extrapolando para poder entender, né? Que à medida, então, que você aumenta o erro tolerável, então aumentamos aqui em 100%, muito maior do que 1, próximo a 100%, então o nosso tamanho da nossa amostra passa a ser 1, e o erro fica enorme, né? O nosso erro fica enorme. Como se fosse de uma pessoa, você não tem como saber de um todo, como você entrevistasse somente uma e querer saber como as 2.000 pessoas se comportam. Certo? Então, vamos lá agora, vamos fazer o contrário. Ao invés, então, de aumentar o erro, ao invés de aumentar o erro tolerável, vamos aumentar, então, o tamanho da população. Então, lá o tamanho da população era mais ou menos era 2.000. Agora aqui a nossa população vai ser de 300.000 colaboradores na empresa. Então aumentamos, então, para uma empresa muito maior. Certo? Então, o nosso N que seria, então, 300.000, que seria a nossa população. Certo? Mantemos aqui o erro tolerável, o nosso erro tolerável de 2%. Então vamos lá. Então, o nosso E vai ser, se é 2%, ele vai ser 0,02. O N0 vai ser, então, 1 dividido pelo erro tolerável ao quadrado. Isso dá, então, 1 dividido por 0,02 ao quadrado. Então, o nosso N0 vai dar, então, os 2.500. Nosso N0, então, o que daria nosso 2.500. Vejam só. Vamos jogar aqui na fórmula agora. Vamos jogar na fórmula. Então, vai ser o N0, para achar aqui o tamanho da população. Então, vai ser o tamanho da amostra vezes o N0. Esse N0 é a nossa primeira aproximação. Dividido, então, pelo tamanho da amostra, mais a nossa primeira aproximação. Fazendo, então, a conta, 300 vezes 2.500, dividido, abre aqui. Você abre o parênteses. 300 mais 2.500, então isso vai dar o N nosso. O tamanho da nossa amostra vai ser, então, 2.480 colaboradores. Ou seja, olha aqui, nosso N0 é de 2.500. Aqui é 2.480. Então, à medida, então, que você aumenta a população, se aumentarmos, então, aqui a população, o que acontece? O tamanho da nossa aproximação fica, então, aproximadamente a nossa primeira aproximação. Ou seja, se a nossa amostra aqui for muito alta, o tamanho da população, nossa amostra não, o tamanho da população for muito grande, o nosso próprio N, que é o tamanho da nossa amostra, vai ser a nossa primeira aproximação. Ou seja, não precisa, então, fazer esse segundo cálculo. Somente o primeiro cálculo aqui. Então, será a nossa primeira aproximação. Então, o tamanho da nossa amostra será a nossa primeira aproximação, que dá 2.500. Note que para 300.000 colaboradores, veja que os dois é parecido, olha. Nossa primeira aproximação deu 2.500, né? E aqui o tamanho da nossa amostra foi N de 2.480 colaboradores. Então, é aproximado. Certo? Basta olhar aqui, olha. Olhe para essa fórmula. Se este N aqui, este N for muito maior, este N aqui for muito maior do que N, este N aqui é muito maior do que N,
Então, podemos desprezar esse daqui, porque, por exemplo, se coloca 1 milhão, esse daqui for coloca 1 milhão, esse daqui for 1.000, então 1 milhão perto de 1.000, nessa soma aqui não faz tanta diferença. Então, esse termo aqui você pode desprezar aqui nessa soma. Então, ficaria assim, que olha, n, você tem esse n aqui, vezes n0 dividido por n. Você corta o n com n, você teria o n0 aqui. Então, n seria, então, aproximadamente o seu n0, quando essa população aqui é muito grande. Ou seja, por exemplo, quando vai fazer para a população no Brasil, você vai fazer pesquisas eleitorais, qual que é, então, a regra da Datafolha? A Datafolha, por exemplo, considera entre 2.000 pessoas e 2.500 pessoas, né? Que é o nosso caso aqui do N0, em suas pesquisas eleitorais. Por quê? Por exemplo, pega o Brasil inteiro, você tem aí a população de eleitores, aproximadamente 100 milhões, nossa população de eleitores. Então, 100 milhões é uma população enorme, né? 100 milhões aqui é uma população enorme, ou seja, esse N aqui é muito grande. Então, fica somente com essa primeira aqui, a aproximação, aonde essa primeira aproximação daria, então, 2.500 pessoas. Então, o Datafolha, ao fazer, então, uma pesquisa, faz uma pesquisa eleitoral entre 2.000 e 2.500 pessoas em suas pesquisas eleitorais. Então, é por isso que ela utiliza, tendo como base aqui esse número de pessoas, por causa da população é muito grande. Então, nossa atividade. A atividade é o seguinte, olha, modificar um exemplo apresentado nesta aula, pode ser qualquer um dos exemplos, fazer e enviar para o meu e-mail. Então, você pode modificar aqui a porcentagem, o tamanho da população, né? Por exemplo, nesse exemplo, ou neste outro exemplo, onde você colocar aqui 2, você coloca 4, para saber, então, o número de funcionários. Na sua empresa, ao invés de colocar 2.000, você pode colocar 4.000. O erro tolerável, você pode modificar o erro tolerável aqui. Então, faça um desses exemplos passados aqui nessa aula, modifica ele e envia para o meu e-mail, por favor. Então, a data da entrega aqui vai ser, então, até 9/6, né? Até 9/6. Se eu não me engano, eu acho que é até, sem ser nessa terça-feira, na próxima terça-feira. Então, a data de entrega vai ser até 9/6. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos e até mais.